O livre-arbítrio é uma doutrina demoníaca. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos as nossas respostas à TV Caminho Livre. E no meu último vídeo a esse respeito, eu falei que a gente ia começar a trabalhar agora, nesse momento da série, a doutrina da depravação total. Então por que eu estou falando de livre-arbítrio? Porque as duas coisas estão relacionadas, né? E existe uma extensa polêmica a respeito da relação entre o suposto livre-arbítrio humano e a depravação total, a pecaminosidade da natureza humana e inúmeras questões aí com implicações para a doutrina e para a experiência da salvação, ok? E essa é uma das questões na base da discussão entre calvinistas e arminianos, e a gente vai responder à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas. E eles também agora então vão falar em defesa da depravação total e em condenação e acusação do livre-arbítrio. E dá uma olhada os termos em que o Paulo César trabalha essa questão. Dá uma olhadinha aí. Se Deus deixa por conta do ser humano e o seu suposto livre-arbítrio, ninguém seria salvo. É isso que nós temos que afirmar aqui. O livre-arbítrio é uma doutrina demoníaca, é do diabo essa doutrina, porque se Deus deixa a salvação por conta do livre-arbítrio de cada um, sabe quantos seriam salvos, gente? Nenhum seria salvo, ninguém seria salvo. Livre-arbítrio é uma invenção do diabo. Ah é, Paulo César, e quem foi que inventou o diabo? Pois então, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho algumas questões aí que o Paulo César está dizendo, que são muito interessantes, muito pertinentes para a gente discutir. As questões aí do livre-arbítrio humano, e o Paulo César tá com a retórica aí bem pesada, bem afiada para dizer algumas coisas que eu não sei se você concorda com ele ou não. Primeiro, se Deus deixa por conta do ser humano e seu suposto livre-arbítrio, ninguém seria salvo. E é isso que tem que ser afirmado aqui. É o seguinte, o livre-arbítrio é uma doutrina demoníaca, é do diabo essa doutrina, porque se Deus deixa a salvação por conta do livre-arbítrio de cada um, quantos que seriam salvos? Nenhum, ninguém seria salvo. O livre-arbítrio é uma invenção do diabo. Bom, vamos usar um pouco aqui a retórica do Paulo César para discutir um pouco essas questões de depravação total, livre-arbítrio, liberdade humana, salvação, à luz aí de conceitos de depravação total. Começar a entrar um pouco nessa seara que aqui a discussão começa a ficar muito interessante, né, na relação entre os calvinistas e os adventistas. Ok. Bom, primeiro de tudo que a gente precisa identificar que o Paulo César, como a maioria dos calvinistas, não consegue trabalhar num paradigma monergista, realmente calvinista. Tem que trabalhar nesse paradigma dualista, que segundo o próprio calvinismo é falso. Porque o que acontece? Na visão calvinista, a soberania de Deus é exercida de tal forma em que a eleição é incondicional, os decretos são infalíveis, a graça é irresistível, e a vontade de Deus ela não pode ser frustrada, seja a vontade revelada, ou se a vontade revelada demonstrar-se de alguma maneira insuficiente para lidar com a realidade, Deus tem uma vontade secreta, e segundo essa vontade secreta, tudo é da vontade de Deus. Então, todo pecado que acontecer na realidade foi da vontade de Deus, porque senão o pecado seria mais forte do que Deus, e o calvinismo acha que para Deus ser soberano, nada pode acontecer contra a vontade de Deus. Então, no final das contas, tudo que acontece é da vontade de Deus. Você tem pecado, corrupção, estupro, morte, assassinato, mentira, heresia, engano, qualquer tipo de sofrimento, dor, doença, queda de Lúcifer, queda de Adão, tudo é da vontade de Deus, porque senão isso que acontece que não era da vontade de Deus seria mais forte do que Deus e não pode haver nada mais forte do que Deus. Por isso que inclusive eu comecei esse momento questionando, né? Do que adianta o Paulo César vir com essa retórica que a doutrina do livre-arbítrio é demoníaca, querendo dizer assim, tipo, não creia na doutrina do diabo, a doutrina do diabo tá errado, não sei o quê.
Não adianta nada, porque no fim, o que o diabo faz? Cumpre o decreto da predestinação de Deus a seu respeito. Então, quando o diabo prega uma doutrina mentirosa, ele está obedecendo o que Deus mandou ele fazer, o que Deus disse que ele iria fazer, e cumprindo a predestinação, o decreto e tudo mais. Inclusive, não deveria nem ser moralmente questionado e repudiado o diabo, ele está só cumprindo o que Deus mandou. De outra forma, como é que ficaria essa questão? Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. O Paulo César trabalha num paradigma dualista porque ele não é capaz de argumentar, como a maioria dos calvinistas, num paradigma monergista, né, onde Deus é o único agente da realidade. Só que esse argumento aqui, essas coisas todas aqui, tem milhares de outros problemas, vamos identificar os principais. Por exemplo, a premissa de que se Deus deixa as coisas por conta do suposto livre-arbítrio ninguém seria salvo é uma premissa muito mais filosófica do que bíblica. Não existe nenhum argumento bíblico desse tipo. Se Deus deixa as coisas por conta do livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio o homem só vai escolher o mal e nunca vai escolher nada além do mal e ninguém vai se salvar e todo mundo vai se perder. Essa é uma convicção filosófica, ela pode ser levada a sério, ela pode ser trabalhada, ela pode ser escrutinada para a gente pensar se ela corresponde à realidade ou não, mas ela não é uma verdade bíblica, né? Não é sola escritura, aí é sola filosofia calvinista, né? Esse é um outro ponto importante, para vocês entenderem, né, um pouco da vocação filosófica dessas discussões em relação ao calvinismo. Outra coisa, quando se fala que o diabo inventou a doutrina da liberdade humana, do livre-arbítrio, com essa implicação de que o diabo inventou uma coisa mentirosa, como se o diabo fosse moralmente condenável por inventar essa doutrina supostamente mentirosa, você culpa o diabo por aquilo que Deus decretou que o diabo faria. Porque você não tem coragem de acusar o verdadeiro causador do problema, que é Deus. Deus lá na eternidade passada, ele podia ter criado um mundo sem diabo. Aí ele olhou e falou assim, o que é um mundo melhor? Um com diabo ou sem diabo? Não, com diabo é melhor. Então é o seguinte, vou criar esse diabo aqui para ele enganar, para ele mentir, para ele roubar, para ele matar, para ele destruir. E ao roubar, ao matar, ao mentir, ao destruir, ele estará fazendo a minha vontade, o meu decreto, e cumprirá as minhas ordens, esse é o meu servo, em quem me comprazo. Diria a teologia calvinista. Mas como eles não têm coragem de admitir a realidade, então eles ficam com esse moralismo em cima do diabo, como se o diabo pudesse fazer qualquer coisa diferente do decreto. Tipo assim, Deus decretou que o diabo deveria pregar a verdade. Aí o diabo tá lá pregando a mentira. Não pode. Isso é inconcebível no calvinismo. E fica com esse moralismo em cima do diabo, irmão. Que papo é esse? Outra coisa, fica com essa conversa como se as pessoas que estão ouvindo aí as bobagens que o Paulo César fala, elas deveriam, a partir dessa informação, livre-arbítrio é do diabo, eles vão, não vou acreditar nisso não, isso é do diabo. Agora, as pessoas por acaso elas têm alguma liberdade para escolher se elas vão crer no livre-arbítrio ou não? Porque se elas têm essa liberdade, a sua doutrina já está errada. Se elas não têm essa liberdade, a sua doutrina ela é impertinente, ela é idiota, ela é sem sentido. Do que adianta você dizer para as pessoas assim, não escolha crer na mentira, e a sua doutrina é, você não tem escolha? É muito idiota a conversa, entendeu? E para dizer que a doutrina é do diabo e assim, né, mistificar a doutrina do livre-arbítrio, que é a doutrina do diabo. Então esses são os principais problemas assim com esse tipo de retórica. E é interessante que o calvinismo vai tentar justificar essa retórica na doutrina da depravação total. Então a partir do próximo vídeo a gente vai ver como que o Paulo César argumenta biblicamente a favor da depravação total na visão calvinista e contra o livre-arbítrio conforme a visão calvinista. E por que o Paulo César está errado na sua percepção a respeito da relação entre depravação total e liberdade humana, e como que a gente avalia essas questões no livre-arbítrio na Bíblia, e como que a gente trabalha com as questões se é livre agência ou é livre-arbítrio, essas questões semânticas.
Vamos trabalhar um pouco essas questões a partir de inúmeros exemplos bíblicos, textos bíblicos na prática, e vamos ver como é que a gente consegue desamarrar um pouco esses nós que o calvinismo cria e através dos quais eles confundem as pessoas e fica com esse moralismo aí que doutrina do livre-arbítrio é do diabo, sendo que o diabo é só o servo de Deus que cumpre o decreto de Deus, porque ele também não tem livre-arbítrio, né? O que inclusive só torna a reprovação, a situação toda, totalmente hipócrita, né? Tipo, eu tô reclamando do que Deus decretou, supostamente defendendo Deus contra o inimigo de Deus, que é o diabo, mas o inimigo não é inimigo porque é amigo, porque serve a Deus, porque só cumpre o que Deus predestinou ele a cumprir. A hipocrisia é flagrante, é absoluta, é gigantesca, é insolúvel, e a gente vai desatar um pouquinho esses nós aí nos próximos vídeos, dentro dessa relação entre depravação total e livre-arbítrio. Então até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço.